Padre Gabriele Amorth. As declarações proibidas do maior exorcista do Vaticano. Durante décadas, ele travou batalhas invisíveis contra aquilo que chamava de o inimigo supremo. Em capelas silenciosas, salas escuras e porões escondidos, encarou gritos, blasfêmias e olhos que, segundo ele, não eram mais humanos. Mas, no fim, não foram as forças que dizia expulsar que ameaçaram sua vida, e sim as verdades que ousou pronunciar em voz alta. Padre Gabriele Amorth, exorcista-chefe de Roma, não se limitou a combater o que acreditava serem forças demoníacas. Ele apontou o dedo para dentro da própria instituição que serviu por toda a vida. Denunciou com a serenidade de quem afirma não temer represálias, que o próprio diabo havia atravessado os portões do Vaticano e caminhava livre pelos corredores mais sagrados da igreja. Não eram metáforas ou alertas simbólicos. Ele falava de nomes, rostos e cargos reais. Suas palavras não se dissiparam no ar. Elas ecoaram como trovões em uma noite sem estrelas, reverberando entre as paredes douradas da Santa Sé e despertando desconforto em autoridades que preferiam o silêncio. O que ele revelou deixou fissuras profundas, rachaduras que ainda hoje muitos tentam ignorar. Porque se o que ele dizia era verdade, então o mal que combatia não estava apenas nos possuídos que atendia, mas sentado, sorrindo, dentro do coração da própria igreja. Nascido em Modena, na Itália, em 1º de maio de 1925, Gabriele Amorth cresceu em um ambiente profundamente marcado pela tradição católica. Ainda jovem, ingressou na Sociedade de São Paulo, congregação dedicada à evangelização por meio dos meios de comunicação, onde desenvolveu disciplina, rigor e uma fé inabalável. Com o passar dos anos, destacou-se por seu conhecimento sobre doutrina e por seu interesse incomum nos relatos de possessões e nas práticas de combate ao que chamava de forças malignas. Sua trajetória deu uma guinada definitiva em 1985, quando o cardeal Ugo Poletti, então vigário de Roma, o nomeou exorcista oficial da diocese, um cargo que, embora cercado de mistério, exigia resistência física, discernimento espiritual e, segundo ele, coragem para enfrentar o próprio inferno. Ao longo das décadas seguintes, Amorth afirmou ter conduzido mais de 70 mil rituais de exorcismo. O número, frequentemente alvo de descrédito por parte de céticos, era defendido por ele com a explicação de que muitos casos se tratavam de breves orações de libertação, e não apenas de confrontos prolongados com supostos espíritos malignos. Mesmo assim, a cifra impressionava e reforçava sua imagem de homem incansável na luta contra aquilo que considerava a manifestação real do mal. Em seu livro, Um Exorcista Conta Sua História, não poupou palavras. O diabo não é um mito, ele está vivo e trabalha dentro e fora da igreja. Para Amorth, a figura satânica não era uma abstração teológica, mas uma presença ativa, inteligente e estratégica, agindo tanto nas sombras da sociedade quanto nos espaços mais sagrados do catolicismo. Entre os inúmeros momentos em que suas palavras causaram choque, um se destaca como divisor de águas. Em 2010, durante uma entrevista à rádio italiana, Gabriele Amorth declarou sem hesitação: "O diabo está no Vaticano, ele vive lá." Não se tratava de metáforas ou linguagem simbólica. Para ele, era uma constatação literal. Segundo o exorcista, rituais ocultos eram realizados por pessoas vestindo batina, e tanto satanistas quanto membros da maçonaria haviam conseguido se infiltrar na estrutura eclesiástica, chegando a ocupar posições estratégicas na alta hierarquia. Essa postura de enfrentamento não se restringia ao interior da igreja. Amorth também criticava duramente manifestações da cultura popular que, em sua visão, serviam como instrumentos de sedução do maligno. Sobre a saga literária Harry Potter, afirmou que as aventuras do jovem bruxo apresentam a magia como algo normal e inocente, mas é uma armadilha sutil do demônio, alertando para o poder da ficção em moldar mentalidades jovens. O cinema também foi alvo de suas observações,
Ao comentar o clássico O Exorcista, 1973, reconheceu que o filme exagerava alguns fenômenos, mas ressaltou sua utilidade como alerta. Ainda assim é útil para lembrar as pessoas que o demônio existe. Essa mescla de condenação e aprovação mostrava o quanto Amorth sabia explorar a cultura contemporânea para reforçar sua mensagem, mesmo que isso atraísse ainda mais críticas e controvérsias. Suas denúncias iam muito além das paredes da igreja. Em 2006, ao conceder entrevista ao jornal La Repubblica, Amorth disparou uma afirmação que ressoou como um trovão na imprensa internacional. Hitler e Stalin foram possuídos por Satanás. E ainda hoje, existem chefes de Estado que estão sob o mesmo domínio. Para ele, o mal não se limitava aos recantos sombrios das igrejas ou a práticas clandestinas. Ele circulava livremente pelos gabinetes mais poderosos do planeta, influenciando decisões capazes de arrastar nações inteiras para a destruição. Nos livros que publicou, especialmente em Novos Relatos de um Exorcista, descreveu episódios que para muitos ultrapassavam o limite do crível. Um deles envolvia uma mulher que, durante um ritual, começou a falar fluentemente línguas mortas que jamais estudara. Em outra ocasião, afirmou ter enfrentado um homem que, tomado por uma força invisível, revelou detalhes comprometedores sobre a vida particular de um bispo romano, informações que, segundo Amorth, ele não poderia conhecer de forma natural. Relatava também ter visto corpos suspensos no ar sem explicação física, objetos atravessando a sala como se impulsionados por mãos invisíveis e expressões faciais que mudavam de maneira instantânea, deformando temporariamente o rosto dos possuídos. Quando confrontado por críticos que o acusavam de criar histórias sensacionalistas, sua resposta era sempre afiada e imutável. Quem não acredita no diabo não acredita no Evangelho. Para Amorth, negar a existência do maligno era negar a própria essência da fé cristã. Dentro dos muros da própria igreja, o nome de Gabriele Amorth despertava reações contraditórias. Para alguns colegas de batina, ele era um guardião incansável da fé. Para outros, um homem que se deixava levar pelo sensacionalismo e pela exposição excessiva à mídia. Bispos e cardeais, incomodados com a repercussão de suas falas, tentaram em mais de uma ocasião restringir suas entrevistas. Mas Amorth não se deixava intimidar. Rebatia com firmeza, dizendo: "O silêncio sobre o mal é a maior vitória do demônio." E não hesitava em tocar nas feridas mais profundas. Citava com nomes e circunstâncias padres que, segundo ele, realizavam rituais satânicos longe dos olhos do público. Mesmo à medida que o tempo cobrava seu preço, sua disposição não diminuía. Já com a saúde fragilizada e mais de 9 décadas de vida, continuava atendendo pessoas que buscavam sua ajuda e concedendo entrevistas que causavam desconforto tanto no Vaticano quanto fora dele. As declarações tornaram-se ainda mais incisivas, como se soubesse que estava na reta final. Em uma de suas últimas falas públicas, deixou registrado: "Se eu morrer, morrerei lutando." No dia 16 de setembro de 2016, aos 91 anos, Gabriele Amorth morreu em Roma. Sua partida encerrou uma era, mas não silenciou as discussões que o cercavam. O que ele viu? Até onde iam suas certezas? Seria ele um místico dotado de discernimento espiritual incomum, ou um sacerdote consumido por uma visão de mundo onde o mal espreitava em cada sombra? Para uns, Amorth foi um guerreiro santo, disposto a enfrentar não apenas o inferno, mas também as forças ocultas que acreditava operar dentro da própria igreja. Para outros, foi um homem obcecado pela ideia do demônio, disposto a enxergá-lo em todos os lugares. No entanto, se suas advertências contiverem algum traço de verdade, sua batalha não se encerrou com sua morte. Apenas mudou de campo e continua sendo travada longe dos olhos humanos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no NewsWeb Doc. Sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias reais, sombrias e fascinantes para vocês. Deixe também o seu like.
Esse gesto simples ajuda o News Web Doc a crescer e alcançar cada vez mais pessoas que gostam de mistérios e casos intrigantes. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Assim nossa comunidade se fortalece e mais pessoas podem conhecer essas histórias impactantes. E não esqueça de deixar seu comentário. Aqui no News Web Doc, sua opinião faz toda a diferença para construirmos juntos esse espaço de investigação e curiosidade. Obrigado pelo apoio e prepare-se. Ainda tem muito conteúdo sombrio vindo por aí. Peccandite occasiones proximas fugitur.